Fala pessoal, tudo beleza? Essa dica é bem interessante e devidamente contextualizada. Por quê? Porque eu recebi ontem à noite um e-mail de um aluno justamente questionando uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que eu já falo com vocês, e me perguntando: professor Pedro, essa decisão pode ser interpretada como a aplicação da cláusula salvatória dentro dos crimes hediondos no Brasil? Pessoal, a dúvida ou a decisão a que eles mencionavam, esse aluno que me mandou essa dúvida, essa questão, essa mensagem, justamente envolvia aquela ideia. Vocês sabem tão bem quanto eu que até pouco tempo atrás o tráfico do artigo 33, parágrafo 4º, o tráfico pequeno, a traficância de pequena monta, o tráfico com causa de diminuição da pena, lá do artigo 33, parágrafo 4º, justamente, apesar dessa aparente pouca, como é que eu posso dizer, pouca agressividade ou pouco perigo, concretamente, a partir da sua redução da pena de até 2/3, era sim considerado um crime hediondo. Ocorre que, recentemente também, já há algum tempo, é verdade, o Supremo Tribunal Federal e o próprio STJ, posteriormente, que tinha editado a súmula 512, dizendo que o artigo 33, parágrafo 4º, era sim crime hediondo, reviu a sua posição e hoje há clara e pacificamente a ideia, a compreensão, na minha visão acertada, de que o artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343 de 2006 não encarta um crime hediondo. Bacana. E por que havia essa dúvida de cláusula salvatória? Pedro, na verdade, o que é cláusula salvatória? Eu vou responder a dúvida que me foi trazida, mas eu vou responder no final desse vídeo. Então fica comigo, porque eu quero que você entenda toda a complexidade da questão e aí a gente vai para a sua resposta de maneira bem objetiva. Primeiro de tudo, a gente precisa fazer algumas lembranças, especificamente sobre crimes hediondos no Brasil. Por quê? Porque, basicamente, nós temos três sistemas normativos ou três sistemas de compreensão acerca de uma infração hedionda, de um crime hediondo. Como e qual infração a gente vai considerar e vai etiquetar de hedionda? Basicamente, nós temos três sistemas, conforme eu disse. E o primeiro deles, desde já preciso asseverar, é justamente o adotado no nosso direito brasileiro. É o sistema legal. E você consegue perceber isso de maneira bastante tranquila à luz da própria Lei 8072. A Lei 8072 de 90 traz no seu artigo 1º um rol muito grande e significativo de delitos que o legislador entendeu pertinente de etiquetar como crime hediondo, beleza? Ou seja, no nosso ordenamento jurídico, para eu saber se um crime é ou não hediondo, eu preciso analisar justamente o contexto normativo. Eu preciso verificar se há uma lei estabelecendo tal sentido, tal classificação, tal etiqueta, especialmente no artigo 1º da Lei 8072. Se estiver lá nesse artigo, vai ser crime hediondo. Não tendo previsão legal nesse sentido, não há como qualificar uma conduta como hedionda. Esse é o sistema legal. O sistema judicial, pessoal, é o seguinte: a ideia é que o legislador traga a definição do que é ou do que seria uma conduta hedionda e, no caso concreto, o juiz, de maneira motivada, indicasse se amoldava à hediondez ou não determinada conduta. Não seria preciso haver previsão legal. Esse sistema é muito criticado. Por quê? Porque você não tem nenhuma segurança jurídica. Você pratica determinado ato sem saber se ele vai ser ou não considerado hediondo, não tem qualquer previsibilidade, o que vulnerabiliza justamente o princípio da segurança jurídica. E, por fim, há o sistema misto, que é aquela justa ideia de que
o legislador traz determinadas condutas que são, sim, hediondas, mas, no caso concreto, ainda que determinado crime não se amolde a qualquer daquelas condutas ali arroladas pelo legislador, o magistrado poderia etiquetar determinado crime não previsto pelo legislador, devidamente contextualizado e fundamentado como hediondo. Bacana, também bastante criticado. Hoje, de maneira bem tranquila, nós adotamos o sistema legal conforme a gente viu na Lei 80.72 de 90. Ocorre que parcela da doutrina, mesmo asseverando a adoção do sistema legal, vem advogando a aplicação de uma exceção casuística, justamente uma proteção chamada cláusula salvatória. Vários doutrinadores desenvolvem essa ideia, mas ao menos o primeiro, que há muito tempo lá no estado de São Paulo trabalha com essa ideia, ao menos que eu tive acesso, é o excepcional, talvez um dos melhores do Brasil, talvez não, um dos melhores do Brasil, talvez o melhor advogado criminal do Brasil, professor Alberto Zacarias Toron. O que é que o Toron fala? Justamente advoga a possibilidade da utilização de uma cláusula salvatória. Pedro, mas o que é uma cláusula salvatória? Segundo Alberto Zacarias Toron, a cláusula salvatória seria a possibilidade de se flexibilizar dentro do sistema legal dos crimes hediondos a etiqueta da hediondez. Perceba que, apesar de determinada conduta formalmente se amoldar a um delito etiquetado no sistema legal da Lei 80.72 como hediondo, no caso concreto seria possível, perceba aqui, seria possível afastar a hediondez, afastar os rigores do tratamento de um crime hediondo. Beleza? Compreendeu? Pedro, essa cláusula salvatória, ela é admitida no direito brasileiro? Não. Apesar de ser importante a compreensão da nomenclatura, ser importante o contexto dessa ideia, por quê? Porque é uma relevante tese defensiva, não obstante não ser admitida na jurisprudência dos tribunais pátrios, é também uma importante lição doutrinária que pode cair na sua prova, mas registre, STF e STJ não admitem a sua utilização. Beleza? Bacana. Pedro, mas você esqueceu da pergunta lá do seu amigo, do seu aluno, que enviou para o seu e-mail. Não esqueci não, vou trazer a resposta. Pessoal, apesar de ter gente aí, então toma muito cuidado, que escreveu que o STF, quando afastou a hediondez do artigo 33, parágrafo 4º, o tráfico privilegiado, assim conhecido na doutrina, da sua característica, da sua hediondez, utilizou a cláusula salvatória. Isso é mentira, isso está errado e estão desvirtuando a concepção da cláusula salvatória. Não é admitida a utilização da cláusula salvatória pela jurisprudência do STF e do STJ. Pelo amor de Deus, tatuou isso no braço, agora vamos entender, mas tatue no braço, meu querido, porque isso vai cair na sua prova e você não pode errar. Mas certo, Pedro, já registrei. Agora tem como me explicar por que não é a cláusula salvatória? Sim, a cláusula salvatória, pessoal, é para o caso concreto. Eu trafiquei, por exemplo. O melhor exemplo, na verdade, não é nem tráfico, é o artigo 273 do Código Penal. Por quê? Porque o legislador quis tipificar uma coisa, colocou aquela conduta como hedionda, mas é um crime muito aberto. Por exemplo, falsificar acetona em tese, porque é algo cosmético, vai ser um crime hediondo. Mas vamos lá. O artigo 273, ele é hediondo pelo sistema legal? Sim. Mas imagine que minha conduta se amolda a ele porque eu falsifiquei acetona. Percebe que é uma coisa bem besta considerar essa acetona aí, esse delito por mim praticado como hediondo, não teria muito sentido. Então, no contexto específico, a conduta e não a tipificação seria afastada a hediondez. Se isso fosse admitido, que não é,
Isso seria justamente a incidência da cláusula salvatória. O que aconteceu lá no artigo 33, parágrafo 4º, é que o tipo penal do tráfico privilegiado, 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas, ele por si só, independentemente do contexto fático, se você, não me interessa quem, se amolda ao artigo 33, parágrafo 4º, não vai ser considerado hediondo. Eu não preciso analisar o contexto fático, eu preciso só se amoldou ao 33, parágrafo 4º, não será hediondo. Beleza? Essa é a grande diferença. A cláusula salvatória está vinculada à análise fundamentada e contextualizada do contexto ou do contorno dos aspectos fáticos. Espero que tenham entendido, compreendido, gostado e assimilado. Comenta aí embaixo, me dá um feedback, um grande abraço, um beijo no coração e até a próxima dica, o próximo vídeo.